Vamos continuar na página 94, a vida nas primeiras aldeias. Quando surgiram as primeiras aldeias? Foi quando os primeiros grupos humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Eles começaram a plantar e a domesticar os animais. Quando o homem ele descobriu a agricultura, ele começou a ter uma vida sedentária e a partir daí foram construídas as primeiras moradias. Ao longo de milhares de anos, era comum que os grupos humanos se deslocassem em busca de alimentos para sua sobrevivência. Foi quando eles eram considerados nômades, caçadores e coletores. Eles tinham que deslocar em busca de alimento. Só que isso começou a mudar quando alguns grupos passaram a cultivar alimentos para o seu próprio consumo, dando origem à prática da agricultura de subsistência, né? É o sedentarismo, quando eles começaram a cultivar o seu próprio alimento. Para facilitar o cultivo de alimentos, estes grupos foram deixando de ser nômades e passaram a se tornar sedentários, fixando-se em um lugar e ali construindo suas moradias. Então, foi na época que eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. E ali, a partir daí, começou a formar as primeiras moradias, né? As primeiras aldeias. As primeiras aldeias localizavam-se em regiões férteis, com terras produtivas, ricas em frutos e vegetais e nas proximidades de rios. Esse fator era essencial para o desenvolvimento da agricultura. Então, eles começaram a se fixar em locais, regiões que tinham terras férteis, né? Que seriam muito produtivas para a agricultura e perto de rios, né? Nas proximidades de rios. Além disso, as aldeias eram ambientes mais seguros para se viver do que o nomadismo proporcionava quando perambulavam por diferentes locais. Lembra que nós vimos que eles eram atacados por animais. Nas aldeias, as moradias os protegiam do calor, do frio, das tempestades e também do ataque de animais ferozes. Com a maior oferta de alimentos garantida pelo desenvolvimento da agricultura, os grupos humanos passaram a viver e se alimentar melhor também. E com isso, também houve o aumento da população, tá? Então, as aldeias eram ambientes mais seguros para se viver do que comparando na época que eles eram nômades, porque proporcionava maior segurança, né? Do ataque de animais, protegiam do calor, do frio, e com isso eles passaram a se alimentar melhor também e houve o aumento da população. Assim, como a agricultura era voltada apenas para o sustento dos grupos, a criação de animais também era voltado para a subsistência. Os animais serviam como alimento e deles extraíam-se a lã e o couro para fazer vestimentas, tá? Então, os animais eles eram também considerados importantes para as subsistências dos povos antigos. E até hoje, né, crianças, nós temos o leite, né, que a gente consome, tá? As trocas comerciais. Com o desenvolvimento da agricultura e o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, as colheitas tornaram-se fartas e muitas vezes acabavam produzindo mais do que o necessário para a alimentação e sobrevivência dos habitantes da aldeia, tá? E
conforme eles iam plantando, eles acumulavam, né, os certos tipos de alimentos. Então, as colheitas tornaram-se fartas, né, muitas, em excesso, e acabavam produzindo mais do que eles consumiam para a sua sobrevivência e das pessoas que moravam na aldeia. E dessa forma, percebeu-se que era necessário armazenar o excedente das colheitas, né? O que sobrava das colheitas, aquilo que era de excesso. Intensificou-se então a produção de utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos colhidos. Mais tarde surgiu também a necessidade de um lugar apropriado para armazenar esses alimentos. Assim, foram desenvolvidos os primeiros locais destinados a guardar o estoque de alimentos, tá? Então, com o desenvolvimento da agricultura, eles acabavam produzindo mais do que consumiam e com isso eles perceberam a necessidade de armazenar o excedente, né, o excesso dessa comida, que era muito farta. E eles perceberam também que a partir daí era necessário fazer utensílios de cerâmica para guardar os alimentos que eram colhidos. Os primeiros locais destinados a guardar o estoque de alimentos eram esses utensílios de cerâmica. Com isso, deu-se também início às trocas com outras aldeias do excedente que era produzido. Na troca, podiam receber sementes, peças de artesanatos, vestuários e até mesmo ferramentas, tá? Então, com tudo aquilo que sobrava, eles começaram a fazer trocas com outras aldeias. Eles podiam receber sementes, peças de artesanatos, vestuários e até ferramentas. Só que naquela época não existia dinheiro, moeda, né, em espécie. Como será que era realizada essa troca? Esse tipo de troca comercial recebeu o nome de escambo, que se caracteriza por ser uma troca com uso apenas de mercadorias sem utilizar moedas para adquirir produtos. Isso aconteceu porque o dinheiro ainda não existia. Então, esse tipo de troca comercial que eles faziam na época recebeu o nome de escambo, tá? É quando é apenas o uso de mercadorias sem envolver moedas, sem envolver dinheiro. Como tarefa de casa, vocês irão fazer o família e escola, apenas esse, tá? Converse com um adulto de sua família e pergunte se ele já adquiriu algum produto por meio de escambo. O que é escambo mesmo? É a troca de mercadorias sem o uso do dinheiro, tá? Então, como tarefa de casa, vocês irão perguntar para um adulto se ele já adquiriu algum produto por meio do escambo. Se sim, anote e conte o que foi que ele trocou, né? O que ele adquiriu, tá? Agora vamos falar um pouquinho se na nossa cidade há um espaço onde as pessoas fazem trocas comerciais sem uso do dinheiro, né? E em seguida vamos registrar. Vocês irão fazer esses dois quadros com a ajuda da tia Rê, tá? Então vamos lá. Trocas comerciais do passado sem uso do dinheiro. Como nós chamamos? O que eles faziam? Faziam escambo, tá? Então, anotem aí, escrevem. Faziam escambo. O que é o escambo mesmo? É uma troca
usado apenas para mercadorias sem utilizar moedas, tá? Sem utilizar o dinheiro. Então, faziam escambo, que é uma troca de mercadorias sem utilizar moedas, tá? Então, eles trocavam essas mercadorias para adquirir outros produtos. E na época, o uso da semente era muito comum nessa troca das sementes. E hoje, que tipos de trocas comerciais do presente sem uso do dinheiro existe? Por exemplo, aqui na nossa cidade, né, tem a famosa Feira do Rolo. E aí, vocês sabem o que é a Feira do Rolo? A Feira do Rolo, ela acontece por meio de sites. É quando as pessoas se interessam em trocar mercadorias, né, as suas mercadorias, sem envolver o dinheiro também, tá? Então, aqui vocês podem escrever que hoje existem as chamadas feiras do rolo, tá? Então, hoje existem as chamadas feiras do rolo, que é quando uma pessoa se interessa por um outro produto e faz essa troca sem envolver o dinheiro, tá? Então, como tarefa de casa, apenas essa atividade.